Onde é que o governo errou no seu dever de casa? Pois é, Matheus, contextualizando para que os nossos ouvintes entendam qual é a situação que a gente está passando, a gente tem primeiro que a gente tem uma pressão inflacionária que está acontecendo no país. O que é essa pressão inflacionária? O aumento generalizado do nível de preços da economia, ou também podemos entender como a perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, o dinheirinho que a gente tem está valendo menos. Por que está valendo menos? Porque a gente chega no mercado, chega numa oficina, chega no shopping e a gente, com o mesmo valor que a gente tinha, a gente está comprando menos. Tá? Então isso vem acontecendo sistematicamente no Brasil ao longo desse ano. Tá? E isso se deve a uma série de fatores. Tá? Tem vários fatores. Tem fatores que são externos, não controláveis. Então a gente tem problemas, por exemplo, de abastecimento internacional de alguns alimentos, o que eleva o preço deles, mudança climática. Isso são eventos externos que não tem muito o que fazer. A gente tem que se prevenir para um futuro, mas quando acontece não tem muito o que fazer. Por exemplo, um exemplo clássico é que a gente é um grande importador de azeite, né? Azeite de oliva, azeite de cozinha que a gente bota na salada, faz a comida e tal. Ele sofreu ele dobrou de preço ao longo de um ano. Então isso é um problema externo. Café também é feito uma anomalia, café, né? tem um preço absurdo, o preço do café. Então assim, essas questões elas não são questões de ordem controláveis. Isso aconteceu por questões externas e aconteceu. Mas outras coisas não. Tantas outras elas acontecem em função de tomadas de decisão, e aí os agentes públicos, o governo, ele tem grande parte nisso. Tá? Então o que é que a gente tem no Brasil nesse momento? A gente tem uma questão cambial muito pesada. O dólar valorizou muito frente ao real. Isso faz com que a gente queime nossas reservas. Isso faz com que a gente gaste mais dinheiro para importar produtos que são do consumo das pessoas. Ao gastar mais importando, o preço desse produto no mercado doméstico ele também aumenta. Então, aumentando, a gente compra menos. Você vai comprar hoje qualquer equipamento eletrônico que é importado, um preço realmente é muito maior do que seria um tempo atrás. Carro está um preço muito alto. Então, assim, esses elementos, eles, em função da taxa de câmbio, puxa o nível geral de preço da economia para cima. E isso faz com que aumente a inflação e a gente tenha perda de poder aquisitivo da nossa moeda. Ah, Jonathan, mas aí a gente viu que a inflação foi só 4,83%, né? A inflação acumulada no último ano. E oficial? Oficial, exato. A oficial foi essa. Só que é importante a gente entender o seguinte, ela foi 4,83%, porque, primeiro, a gente teve, apesar de ter sido só 4,83%, vamos usar esse termo, ainda assim ele estourou o teto da meta. A meta da inflação no Brasil é 3%. Então a gente considera-se atendida a meta da inflação se você tem 1,5 percentual para baixo ou para cima. Então a gente teve 4,83, ou seja, acima de 4,5, que seria o teto da meta. Acima do tolerável. Acima do tolerável. E isso faz com que a gente sinta muito mais ainda no bolso. E de novo, a inflação oficial, certo? A inflação calculada pelo governo. Aquela que a gente sente no bolso, no dia a dia, no supermercado, ela termina sendo um pouco maior ainda, porque o cálculo que o governo faz é em termos médios em nível nacional. Em determinadas regiões, esses preços eles variam, né? Então, na nossa região Nordeste, que a gente importa muita coisa, também industrializada principalmente, esses preços realmente são maiores. Então, a gente tem um preço maior. Nem tudo que consta do cálculo da inflação, nós compramos cotidianamente. Exato, né? O cálculo da inflação, ele soma algumas coisas que, de fato, na economia baixaram de preço, mas que não são de compras comuns, frequentes. E aí termina contrabalanceando e a inflação oficial fica um pouco abaixo do que é a inflação real, né? Outro ponto fundamental que tem acontecido, e aí é um efeito em cascata, e isso é muito importante que todos nós possamos entender, é um efeito em cascata, tá? Que é, novamente, eu até vi a sua coluna ontem e parabenizo pela leitura sobre a questão do combustível no Brasil. Foi perfeita, é aquilo mesmo que está acontecendo. O que acontece é, nós temos a Petrobras a duras penas tentando segurar um pouco o preço do combustível, só que sofrendo pressões do mercado externo,
quando tanto o câmbio está mais alto quanto o preço do barril do petróleo está crescendo. Então já há uma perda oficial de recursos de capital da Petrobras na sua operação na ordem de 10 a 13% em função do preço praticado no Brasil. Ou seja, apesar da gente estar praticando um preço que ele está um preço mais baixo do que no cenário internacional, ainda assim a gente tem um preço alto e está sufocando, o que vai impulsionar agora a elevação novamente dos preços. E essa elevação vai se dar não só em função do preço do combustível, como do incremento do ICMS dos estados, né, que tiveram aquele acordo todo lá, que aconselho demais, todos leiam aí a coluna da Arimatea, que está muito bem explicado o acordo entre os estados para segurar o ICMS, e agora chegou a hora que a conta chega, né? Um acordo para ninguém aparecer mal na foto, Isso, né? Um acordo de cavalheiros e de damas para que ninguém apareça como sendo o vilão da história, tá? Então vai haver um aumento do ICMS combustível, tá? E vai haver um aumento, provavelmente, nos próximos meses também do preço do combustível da Petrobras, apesar dela estar tentando segurar um pouco esse preço. Então a gente vai ter aí um aumento do combustível, e a base logística de distribuição de mercadorias no Brasil é rodoviária, precisa de combustível, de gasolina ou de óleo diesel. E o que isso faz? Impacta diretamente no preço dos produtos. Então a gente tem uma pressão inflacionária crescente, tá? A gente mantém, o governo ele manteve a meta de 3%, mas o mercado já tem previsões de que no próximo ano a gente possa chegar a atingir até 5,5% de inflação. E por causa de tudo isso, aconteceu ontem a reunião do Copom, e o diretor, o presidente do Conselho de Política Monetária, o economista Galípolo, que é indicação do governo, mas que ele compõe uma comissão que ela é autônoma, tá? É o novo presidente do Banco Central, né? Isso, novo presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele automaticamente assume a presidência do Conselho de Política Monetária Nacional. E ele, presidindo essa reunião, por unanimidade, todos os membros que compõem o Copom aprovaram o aumento da taxa Selic, né, a taxa de juros básica da economia brasileira, aprovou em 1%. Saiu de 12,25%, foi para 13,25%, um aumento realmente alto. E com tendência de que ao longo de 2025, talvez essa taxa Selic possa chegar a 15%. Isso gera efeitos significativos na economia brasileira. Isso pode gerar efeitos de desaquecimento da economia, tá? E ao mesmo tempo, apesar de ser um efeito que busca conter o avanço da inflação, o avanço dos preços. Quando você aumenta a taxa de juros, menos gente tem acesso a recursos, você diminui os gastos, diminui os empréstimos, diminui a quantidade de dinheiro circulando na economia. É um remédio com efeito colateral, né? Exatamente. E o efeito colateral vai ser, pelo menos nos 2 primeiros trimestres, uma tendência de redução da atividade da dinâmica econômica do país em função do aumento da taxa básica de juros. A ver, mas